Boa noite. Inicialmente, queremos agradecer a presença de vocês, a parceria do Laboratório Jaime Cerqueira, que nós sempre contamos com eles para sessões e uma participação bastante importante. Hoje nós vamos falar sobre osteoporose. Bem, a gente vai começar aqui, nosso assunto, como eu falei, osteoporose, osteopenia, quem e quando tratar. Vamos começar com o Dr. Luiz Jordan, que é membro titular da SBOT, membro associado da SBMR, presidente do SBOT Bahia 2018, presidente da ABUM 2018-2019 e coordenador do osteometabolismo da Clínica Ortoped. Boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer o convite da Sojiba, na figura do presidente Caio e de Carla Sarno, que foi muito prestativa para estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela confiança. A gente vai falar um pouquinho sobre a osteoporose e a osteopenia. A osteoporose, na realidade, a gente não tem muito o que falar, todos nós já sabemos como e quem tratar, mas eu acho que a grande dúvida seria o tratamento da osteopenia. Não tem conflito de interesses, e nós podemos definir, então, que a osteoporose é uma doença óssea sistêmica, caracterizada pelo comprometimento da resistência óssea. Gente, não fala em força óssea, não. O osso não tem força, é resistência, tá? Predispondo, assim, ao aumento do risco de fraturas. E podemos definir a osteopenia como uma diminuição da massa óssea, caracterizada densitometricamente, tá? Com o T-score situado entre menos 2,4 e menos 1,1, segundo a definição da Organização Mundial da Saúde. E nós podemos classificar a osteoporose como osteoporose primária, que se subdivide em tipo 1 ou pós-menopausal. Tá? Ela tem como característica as mulheres na pós-menopausa. A perda óssea ela é acelerada por causa da hipoestregenemia. Acomete principalmente os ossos trabeculares. Então, o maior representante é a coluna vertebral. As fraturas mais comuns são as fraturas vertebrais e as de punho. E nós temos a tipo 2, ou senil, que atinge homens e mulheres após os 70 anos. A perda óssea é lenta e progressiva. E aí entra, além do osso trabecular, o osso cortical. Então, fêmur, tíbia, húmero. E as fraturas mais comuns continuam sendo as fraturas vertebrais, e aí sim entra a fratura de quadril, que essa é a fratura assim, que mais morbidade apresenta, né? Um paciente com a fratura de quadril, mesmo bem tratado, no primeiro ano da fratura, 20% vem a óbito. E 28% já no Canadá, recentemente, agora em 2014, fez um trabalho de óbito no primeiro ano, mesmo bem tratada. E nós temos as osteoporoses secundárias, que nós temos então as causas endócrinas, nutricionais, uso de medicamentos como a corticoterapia, como inibidores da aromatase, as colagenoses, principalmente a artrite reumatoide, é o maior representante delas, e as neoplasias. Inclusive, nós temos que estar muito atento, um paciente com fraturas múltiplas de coluna, um paciente que tem muita dor em coluna, a densitometria vai dar osteoporose ou uma osteopenia avançada, mas nós temos que pensar muito no mieloma múltiplo. Ok? Então, atenção, o objetivo da osteoporose não é tratar a osteoporose, é evitar a fratura. Esse é o desfecho da osteoporose. Dito isso, então nós sabemos que 1/3 das mulheres e 1/5 dos homens acima dos 50 terão uma fratura osteoporótica. A cada 3 segundos ocorre uma nova fratura no mundo. E a cada 3 minutos e 26 segundos, uma fratura de quadril. Então, Ferracini, haja cirurgião de quadril para dar conta disso, tá? Que isso está aumentando muito, vai chegar para 2,8 no ano de 2050. Então, quem tratar? Obviamente, nós vamos tratar pessoas com risco de fratura. Quem já teve uma fratura por fragilidade, que nós chamamos, então, de prevenção secundária. E quem poderá vir a ter a primeira fratura, uma fratura por fragilidade, que seria a prevenção primária, que é a que a maior parte de vocês fazem. E para isso, então, nós, além de uma boa anamnese, com tudo que nós aprendemos desde a faculdade,
nós temos os exames complementares. Então, hemograma, cálcio, fósforo. Bom, dentre esses exames todos, muitos aí servem para diagnóstico diferencial, já que muitas das osteoporoses têm também uma causa secundária, não é só pós-menopausal. E dentre esses, eu acho que o principal, cálcio, fósforo, PTH, vitamina D e o clínico de creatinina. Esse principalmente para a terapêutica que nós vamos adotar adiante. A densitometria óssea, que é o padrão ouro, não é um exame 100% fidedigno, porque ele só mede a parte mineral, ele não mede a qualidade óssea, mas é o que nós temos. E as radiografias da coluna dorsal e lombar, por que isso? Porque existe uma entidade chamada fraturas subclínicas. Então, muitos pacientes vêm com dor na coluna, é uma lombalgia, uma dorsalgia, passa direto anti-inflamatórios, fisioterapia. E lá adiante, quando você vai ver, ele já teve uma fratura osteoporótica e não foi diagnosticado. Então, é muito importante que a gente faça as radiografias da coluna, tá? Então, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, essa paciente, ela já chegou ao consultório com uma queixa de dor dorsal, foi diagnosticada uma fratura de T8 recente, mas eis que, olha lá, já com esclerose, 2 fraturas que ela teve anteriormente não tinha sido diagnosticado. Aqui é o mesmo caso, nós temos uma fratura também antiga de T12. Daí a importância. Então, a densitometria, o padrão ouro, é um exame quantitativo, ele não é qualitativo, ele não dá qualidade óssea, tá certo? Mas é importante preditor de fraturas osteoporóticas, principalmente nas mulheres pós-menopausadas, sem que tenha ocorrido uma fratura prévia. A densitometria, ela mede o conteúdo mineral ósseo, estabelece a densidade mineral, estima o risco de fratura na medida em que a DMO, a densidade mineral, diminui. Isso é um risco relativo. Faz o diagnóstico precoce da osteoporose, né, antes da ocorrência de uma fratura, tem precisão suficiente para monitorar e para fazer a evolução e eficácia da terapia instituída. É de baixíssima radiação. Nós vamos pegar muito mais radiação indo daqui para São Paulo de avião do que fazendo esse exame, tá? A densitometria tem indicações clássicas: mulheres a partir dos 65 anos, mulheres menopausadas abaixo de 65 com fatores de risco para fratura, ou seja, baixo peso, fratura prévia ou em uso de medicações de alto risco. Mulheres na transição menopausal com fatores de risco, os homens a partir de 70. Homens abaixo de 70 com fatores de risco. Adultos com fratura, que já tinha tido uma fratura de baixo impacto, condições de doenças associadas a baixa massa óssea, como por exemplo artrite reumatoide, adultos com uso de medicações indutoras da perda de massa óssea, como já falamos, o corticoide, o inibidor da aromatase, e qualquer indivíduo candidato a tratamento, monitorização do tratamento. Essas são as indicações, tá? Evidentemente que essa indicação é pela OMS, mas como todos aqui, até mesmo eu indico também, eu acho que uma paciente que entrou na menopausa, essa paciente merece uma primeira densitometria. E daí, a depender do resultado, a gente pode monitorar a cada 2 anos ou a cada ano, a depender da paciente. Então, aqui nós temos os sítios de medida, a coluna lombar de L1 a L4, se analisa 4 vértebras, mas pode-se analisar 2 ou 3 delas, nunca se analisa uma vértebra só. Um fator muito importante é, quando você for analisar o exame, se houver uma vértebra dessas aí, que tem uma diferença maior do que 1 entre as suas densidades minerais, essa vértebra deve ser desprezada. Outro sítio é o fêmur, pelo colo do fêmur e o fêmur total. O rádio 33, ele só deve ser usado na impossibilidade de qualquer um dos 2 sítios anteriores, ou no caso do hiperparatiroidismo. Aí sim nós utilizamos, porque o hiperparatiroidismo dá uma osteoporose mais a nível de osso cortical. E os pacientes muito obesos que a mesa não aguenta, tá? Então a gente parte para isso. O corpo total nós usamos para crianças e adolescentes e para fazer a composição corporal. Nós sabemos o tanto de massa magra que essa paciente tem. Então, hoje, com a sarcopenia que está em voga, é um grande exame aliado, já está uma nova indicação aí, tá certo? Gostaria de chamar também a atenção que o único sítio que serve para controle e acompanhamento do tratamento é o fêmur, ok? Bom, então aqui todo mundo já sabe o critério da densitometria, normal até mais do que menos
DP, a osteopenia entre -1 e -2,4 de densidade, a osteoporose abaixo de -2,5. Bom, dito isto, então nós podemos com certeza afirmar que mulheres na pós-menopausa com osteoporose densitométrica têm que ser tratadas. Isso aí eu acho que ninguém tem dúvida sobre isso. Eu acho que sim, que nós precisamos, não é só a gente pegar esse exame e dizer, olha, poxa, está aqui, o resultado foi esse. Não, a gente tem que ir para esse gráfico e observar alguns posicionamentos, que tem que ser muito importante isso, tá? Então, esse é o posicionamento correto, essa figura acima da esquerda. Ele tem que estar perpendicular ao exame, tem que ter uma rotação interna, não pode aparecer aqui o pequeno trocânter, e a distância dessa distância aqui e essa tem que ser mais ou menos equivalente. Essa é a aquisição correta. Então você observe, quando você coloca o fêmur numa rotação externa, aqui aparece o pequeno trocânter. Isso vai ser somado na leitura da máquina, então vai dar um resultado inadequado. Aqui nós temos um varismo também, com isso aqui você vai afetar o posicionamento da área a ser estudada, e aqui um valgismo. Então isso é muito importante. Eu já tive um caso que foi até encaminhado por uma colega, em que de um ano para o outro a paciente perdeu -1 desvio padrão. E olha, ela não teve internada, não teve nenhuma doença, uma patologia que ocorresse nesse tempo. Eu questionei o exame, fui olhar, então tinha varismo, tinha rotação externa, aí eu mandei fazer em outro local. A paciente veio exatamente com o mesmo nível que ela tinha no ano passado, então não haveria fazer necessidade de nenhuma intervenção. Então isso é muito importante. Na coluna, nós temos que ser sempre de L1, L4, tem sempre que aparecer a vértebra T12, então está aqui ela com a costela, tá? E tem que aparecer a quinta vértebra. Então esse é o posicionamento adequado. Aqui nós podemos observar que houve a inclusão de L5, então ele nomeou L5 como L4. Aqui já foi ao contrário, ele nomeou T12 como L1. Aqui nós podemos observar um mau posicionamento. E por que eu digo que é mau posicionamento? Porque todas as espinhas estão alinhadas, não há uma rotação. E aqui, se vocês observarem, há um desvio das espinhas, elas não estão alinhadas. Então aqui é uma escoliose e aqui é um mau posicionamento. Então tudo isso acaba influenciando no exame. Eu acho que isso, gente, é muito mais importante do que qualquer outra coisa de você levar essa mensagem para casa. É observar o exame que está sendo encaminhado para você. E, infelizmente, aqui em Salvador tem muitos poucos lugares em que a gente pode confiar. Então, observe sempre o exame. E aqui está o exemplo típico disso, né? Então, nós podemos observar que aqui tem um pequeno trocânter, um varismo. Observe aqui a massa óssea, deu 1017. Quando há um posicionamento adequado, já passou para 0,966. Então, realmente, isso influencia no resultado. E aí, para que nós possamos tratar, então, os pacientes com osteopenia, o que nós temos que levar em consideração? São os fatores de risco. E o que são esses fatores de risco? Então, uma paciente que já tem uma fratura prévia fragilidade é o maior fator de risco que nós temos. Um longo período de uso de glicocorticoides, mais de 3 meses, de 20 mg de prednisona, por exemplo, inibidores da aromatase. E pai ou mãe que tenham tido uma fratura de quadril. Então, esses são os maiores fatores de risco. Aí nós temos a baixa massa corporal, artrite reumatoide, tabagismo, elitismo, enfim, a menopausa precoce e a osteoporose secundária. Então, o que nós temos de importante é a fratura prévia fragilidade, é indicativo de tratamento, independente de qualquer resultado da densitometria. Aqui, esse é um estudo feito do Dr. Passini e foi publicado na Revista Brasileira de Ortopedia, em que ele fez alguns fatores. Então, por exemplo, o gênero, e ele determinou como multiplicar. Então, de masculino é valor 1, feminino 4 vezes. E aí ele determinou gênero, etnia, idade, IMC, hábitos, atividade física e patologias secundárias. E aí vocês observem que o mais importante aqui, fêmur nos pais, né, fraturas de quadril nos pais, isso multiplica 8 vezes o fator de risco dessa paciente. O de vértebra, uma fratura, 4 vezes. E o corticoide aqui é um risco absoluto. Bom, esse trabalho foi feito, é uma meta-análise feita em 2004, por Canes, inclusive, foi quem desenvolveu
a pedido da Inglaterra, do governo, o Frax, que nós vamos falar mais adiante, e ele fez esse trabalho, essa meta-análise, sabendo se uma fratura prévia realmente era preditora de novas fraturas. Então, a conclusão desse estudo foi que uma fratura anterior confere um risco aumentado para novas fraturas. Isso tem uma validação a nível internacional que permite, então, utilizar este fator como estratégia de tratamento. Então, gente, nós temos o que nós chamamos de cascata fraturária. Então, vocês observem que uma fratura de punho aumenta em 2 vezes o risco de uma fratura vertebral, que, por sua vez, 5 vezes uma fratura de quadril, e a fratura de quadril aumenta em 2 vezes o risco de morte. E isso é o que nós não queremos que aconteça. Bom, então nós sabemos que fratura osteoporótica prévia, tratar. Osteoporose densitométrica, tratar. E os pacientes na pós-menopausa osteopênica, né? Esse trabalho aqui todo mundo já viu, todo mundo que vê palestras, é o estudo NORA. O estudo NORA, então, ele demonstra que houve um grande número de fraturas nos pacientes osteopênicos. Agora, nós temos que levar em consideração 2 coisas. Primeiro, é valor absoluto. E nesse trabalho, a maior parte do N desses pacientes eram pacientes a nível de osteopenia e poucas mais e menos com osteoporose. Então, vocês observem que há um número grande de fraturas, tá certo? Com o passar da idade, esse número de fraturas diminui, mas a taxa aumenta, que é aqui que ocorrem mais as fraturas. Então, daí a importância desse estudo. E aqui está, então, demonstrando justamente isso, né? Que quanto maior a idade, quanto menor a densitometria, maior é o risco de fratura. E observe que no nível da osteopenia, ó, esse nível está sempre subindo. E, finalmente, chegamos ao Frax. Então, hoje nós já temos o Frax Brasil. O Frax é uma ferramenta, é um algoritmo que foi desenvolvido para inserir os fatores de risco. Olha os fatores de risco aí, então, por isso é importante. E aí ele vai nos predizer a possibilidade dessa paciente ter uma fratura, uma osteoporose grave ou uma fratura de quadril nos próximos 10 anos. Tá? Então, você está ali, as fraturas anteriores, pais com fratura de anca, glicocorticoides, artrite reumatoide, então você tem vários. Você vai preencher, isso você acha na página da Abraço, você pode até fazer na mesma hora, o paciente insere todos os dados e você pede, então, para calcular. E aqui você coloca, você seleciona DMO do quadril, tá? E aí você pede para calcular. Então, aí fiz aqui uma simulação, 65 anos, tinha fratura anterior, os pais tinham fratura, não era fumante, usava glicocorticoide. Então, esse paciente apresentava uma possibilidade de uma fratura grave nos próximos 10 anos, ou de uma osteoporose de 17 e uma fratura de quadril de 3,1. Uma fratura maior tem que ser maior, aqui tem que ser maior que 20, e para a fratura de quadril tem que ser maior do que 3,0. Então, essa paciente teria isso. Bom, nesse outro caso, então, nós vamos fazer o seguinte. Eu não calculei esse Frax com a DMO. Eu não tenho uma densitometria. Então, eu posso fazer esse cálculo apenas com os fatores de risco. Você vê como é importante os fatores de risco. Eu posso fazer o Frax e aí ele vai me dar um resultado. Tá? Então, aqui eu tenho fratura uma osteoporose maior de 15 e uma fratura de quadril de 4,9. E esse paciente, mesmo assim, eu estou com dúvida, o que eu faço? Então, foi desenvolvido, foi uma tese até de Ben-Hur, em que você pega esses dados e você insere, então, nesse novo algoritmo de cálculo, tá? Então, a idade, aí você coloca a possibilidade das fraturas maiores, a possibilidade de fratura de quadril, o gênero e tal. E aí você manda calcular. Então, aí nós vamos ter um gráfico dizendo a possibilidade de fraturas maiores, desculpa ali, leia-se osteoporose, tá certo? Osteoporose maior, mais grave, e fraturas do quadril, tá? Então, no caso dessa paciente, nós tivemos situados no vermelho, e a recomendação, a interpretação desses ASCO é zona vermelha, você tem que instituir o tratamento farmacológico, zona amarela, você tem que pesquisar mais esse paciente, e a zona verde, você faz apenas uma orientação, tá? Então, a National Osteoporosis Foundation,
ela fez um guideline utilizando o FRAX. Então, pacientes com fratura ou fragilidade, independente de DMO, vertebral ou femoral, tem que ser tratado. A densitometria com T-score menor que 2,5, fêmur ou coluna, tem que ser tratado. E aqui sim, com o FRAX entre -1 e -2,4, ou seja, baixa densidade mineral óssea ou osteopenia, ele vai ser tratado se o risco de osteoporose maior for de 20% e o risco absoluto de fraturas do quadril maior do que 3. Essa paciente tem que ser, então, tratada. Da mesma forma, esse é um trabalho apresentado por Egon Simmons e por Eastman, em que eles fizeram uma meta-análise e chegaram a uma conclusão do seguinte: se as drogas fossem 100% eficazes, 100% seguras e sem custo, e os pacientes fossem 100% complacentes, a resposta seria tratar todos e precocemente. Como este não é o caso, o fator mais importante que determina quem e quando tratar é o risco absoluto individual de fratura. Então a gente sempre tem que ter isso em mente, tá? E aqui, já no final, ele aqui diz justamente isso: mulher com osteoporose e fratura, tratar. Mulher com osteopenia e fratura, tratar. Mulher com osteoporose mais sem fratura, tratar. E mulheres com osteopenia sem fratura, observar e acompanhar. Uau! Então aqui tem um organograma rapidinho, tá? Aqui, pacientes que têm fratura osteoporose, se ela tiver não, você faz uma densitometria, se tiver sim, tratar. Osteopenia, você avalia, osteoporose, trata, osteopenia, avalia os fatores de risco. A DMO, então, entre -2 e -2,4, mais um fator de risco, trata. A DMO entre 1,0 e 1,9, com 2 fatores de risco, trata. Sem fatores de risco, não tratar, tá? Então, esse é um gramazinho rapidinho que você pode fazer uma pesca. Os tratamentos são através de medicações antirreabsortivas, os moduladores seletivos, o anabólico único ainda que nós temos é o Forteo, o teriparatida, mas está vindo aí o Rozulzumab, que ele vai ter as duas funções, anabólica e antirreabsortiva, deve ser lançado agora em 2020. E aí, falando rapidamente, o bisfosfonato, a gente tem antirreabsortivo, é considerado denosumab, é o primeiro biológico. A grande característica dele é a cada 6 meses, subcutâneo, tá? E ele não tem nenhum problema com insuficiência renal. Você pode utilizar essa medicação. E ele dá um espessamento muito bom a nível de fêmur, tá certo? E aí os bisfosfonatos que a gente tanto conhece, a lidronato, isidronato, ibandronato e o ácido zoledrônico. Eles têm o anabólico que é a teriparatida, é um único, 2 anos, injeção diária, diariamente, tá? Não vou ensinar para vocês a terapia de reposição e o Sermer haloxifeno. Então, falar um pouquinho rapidamente só sobre o bisfosfonato que a gente mais usa. Então, eles se diferem pela constante de afinidade, tá? Então, vocês observem que a maior afinidade é o ácido zoledrônico pelo osso e a menor é o risedronato, tá? O ibandronato um pouquinho maior que o risedronato. Isso, a afinidade. E quanto à sua potência de inibição da farnesil pirofosfatase, nós temos que o ácido zoledrônico, ele é o que mais inibe a nível dos a nível dos bisfosfonatos, seguido do risedronato. Então, isso leva às fraturas atípicas de fêmur. Na verdade, as fraturas atípicas de fêmur não são absolutos do bisfosfonato usado por longo tempo. Hoje nós temos fraturas atípicas que nunca foram utilizados bisfosfonatos. Então, hoje se diz que é uma fratura de estresse e que é agravado pelo uso prolongado de bisfosfonato. Da mesma forma, a osteonecrose de mandíbula também, utilizado nas dosagens para o tratamento da osteoporose, são ínfimas. É a mesma coisa que acontece na população geral, ok? Ocorre muito mais quando você faz uso para tratamento oncológico. Efeito residual, há 5 anos de uso, o alendronato, ele leva ainda 2, 3 anos, o ibandronato 1 a 2 anos, risedronato 1 a 2 anos, e o ácido zoledrônico ele leva ainda 3 anos após a interrupção do tratamento. Então, aí aquela velha história, o drug holiday, então vou parar com 5 anos, com 3 anos, 4 anos, você vai parar, se o paciente não tiver fatores de risco, não tiver fratura prévia. Se ele tiver, você não para.
você continua, tá? Então, mulheres na pós-menopausa, tratada com bisfosfonato durante 5 anos, ou IV 3 anos. Não teve fratura de quadril, coluna antes ou durante o tratamento, você pode fazer o Drug Holiday. Tem uma DMO razoável, uma osteopenia, você pode fazer o Drug Holiday. E se não tem risco elevado de fratura, tá? Então, esses são os pacientes candidatos a uma interrupção momentânea desse tratamento. Aqui a adesão é uma coisa muito importante, por isso que as drogas, sempre de preferência, a gente tem que ver o perfil psicológico desse paciente para a escolha. Eu, normalmente, um paciente já tem a fratura prévia ou que tenha várias fraturas, eu dou preferência às medicações em que a gente tem um controle maior dessa adesão. Então, vocês podem observar que 50% de adesão é a mesma coisa que não ter tomado nada. Então, eu preciso de mais de 75% de adesão. A cálcio e vitamina D sempre deve ser suplementado, sempre de preferência na dieta. Nós sabemos que antes era acima de 30 nanogramas, agora, pacientes saudáveis abaixo de 50 anos de idade, é de 20 nanogramas o normal. E os pacientes enfermos ou acima de 50 anos, continua sendo de 30 nanogramas. Bom, o tratamento farmacológico da osteoporose, eu queria chamar a atenção justamente desse quadro aqui, tá? Então, vocês observam que eu coloquei a atuação deles, fratura vertebral, fratura não vertebral e fratura de quadril. Então, a hormonioterapia é só para o sexo feminino, ela não tem eficácia na fratura de quadril e nem na fratura de quadril e não vertebral. Raloxifeno da mesma forma também. O alendronato para o sexo feminino e masculino e atua nas fraturas não vertebrais de quadril e vertebral. O ibandronato, eu queria chamar a atenção sobre isso, o ibandronato, apesar de nos insistirem no consultório dizendo que ele atua no quadril, ele não tem comprovadamente uma atuação sobre as fraturas de quadril, eles atuam nas fraturas não vertebrais, isso no pós-ROC análise, não no seu trabalho pivotal, tá? E atua muito bem nas fraturas vertebrais. O risedronato nos 3 sítios, os 2 sexos, ácido zeledrônico, denosumab e a teriparatida também não atua na fratura do quadril e vai atuar nas fraturas não vertebrais. E é isso que distou e queria chamar justamente a atenção desses 3 aí, ok? Bom, aí eu queria então convidar vocês, nós vamos fazer aqui o SEBOM, esse ano vai ser em Campinas, vai ser o maior congresso de osteometabolismo desse ano, tá? Nós sempre fazemos um ano o SEBOM, outro ano a Abraço, o Brado, então eu quero convidar todos vocês que compareçam em Campinas. Nós temos uma peculiaridade no nosso congresso, é que mesmo aqueles que nunca tiveram uma intimidade com o tratamento da osteoporose, a primeira manhã de todos os nossos congressos são dedicados a essas pessoas, nós fazemos um curso de osteometabolismo. E que você sai dessa manhã acompanhando qualquer palestra mais avançada, tá? Então, está aí feito o convite. Ali você tem todos os meus dados, meus endereços, contatos, através do QR Code, nós queremos ossos fortalecidos. Queria agradecer a todos pela atenção. Obrigado. Bom, gente, vou agora chamar a fisioterapeuta Maristela Boni Fernandes. Ela é fisioterapeuta atuante na área de ortopedia da Confio e coordenadora de estágio. Formação em RPG pela Sochá. Formação em Pilates, pós-graduada em fisioterapia uroginecológica e proctológica, especialista em saúde da mulher. Bom, gente, eu quero agradecer o convite da Sojiba, vou estar aqui, estou muito feliz por estar dando essa aula e, inclusive, porque o público é de ginecologista, já que eu também atuo na área de fisioterapia pélvica. Eu quero parabenizar o Dr. Jordan, que a aula foi brilhante, e tem coisas que eu não preciso nem falar. Agora, a parte de como tratar, nada de medicamento aí, né? Bom, eu também sou decoradora, atuo na área de ergonomia. Não dá para a gente falar
de osteoporose, sem falar de idosos, né? E esse público é muito grande na clínica. Segundo o IBGE, em 2020 nós vamos ter 25 milhões de idosos, né? Sendo que 15 milhões vão ser do sexo feminino. Então, tem uma grande maioria aí para se tratar, né? E, segundo a Organização Mundial de Saúde, 1/3 das mulheres brancas acima de 65 anos vão ter osteoporose e 1/5 dos homens brancos acima de 60 anos tem 25% de chance de uma fratura osteoporótica. Ou seja, eles também não estão livres disso, né? A definição de osteoporose, aí a doença osteometabólica, caracterizada por diminuição da massa óssea e deteriorização da microarquitetura óssea, consequentemente, aumento da fragilidade do esqueleto e suscetibilidade às fraturas. As complicações clínicas, a mais importante é a fratura, seguida de dores, depressão, deformidades, perda da independência, chegando até a mortalidade. Aí a localização, onde é mais comum a osteoporose no esqueleto, que são as vértebras lombares e o colo do fêmur. Bom, no estudo aqui, desenvolvido no Laboratório de Avaliação Fisioterapêutica Clínica da USP, eles selecionaram 45 mulheres. E dessas 45, de 65 a 85 anos de idade, elas foram avaliadas, o fator de inclusão foi ter osteoporose ou no colo de fêmur e ou coluna lombar. E fator de exclusão doenças neurológicas, deficiência visual grave e amputação ou prótese de membro inferior. Então, durante 12 meses, elas foram avaliadas segundo a coordenação, equilíbrio e força muscular, e correção postural também. E os dados, eles concluíram que o equilíbrio e o controle postural, no caso, é muito mais importante no fator queda do que a força muscular de membros inferiores, certo? Então, isso diz que, mesmo com a musculatura de membro inferior boa, ou deficiente, ela vai cair se ela tiver um equilíbrio ruim. E outro estudo aqui de base populacional teve como objetivo avaliar a associação entre prática de atividade física na adolescência e a osteoporose na vida adulta, certo? Então, 1.016 indivíduos com 50 anos ou mais foram selecionados e aplicaram o questionário de atividade física, sendo que foram considerados como ativos quem realizou, por pelo menos 6 meses consecutivos, de 10 a 19 anos de idade, uma atividade física qualquer, ininterruptamente. E a conclusão foi que a probabilidade de apresentar osteoporose na vida adulta foi de 67% a menos, menor em indivíduos ativos que os inativos na adolescência. Então, estudos mostram que esportes como voleibol, quando praticados de modo competitivo a partir da 2ª década de vida e quando mantida a prática após a menopausa, exerce efeito bastante positivo na densidade mineral óssea durante a velhice. Ou seja, comprovando que a atividade física é sempre favorável. Bom, agora chegando na fisioterapia. O objetivo principal da fisioterapia é a prevenção por quedas. Segundo o Ministério da Saúde, em 2014, a portaria 244 do Ministério da Saúde, ele diz que mais de 90% das fraturas de quadril são decorrentes de queda, certo? 30% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano. E dessas quedas, 5% delas ocorre fratura, certo? Então, o índice é bastante grande, de fraturas por queda. E que o idoso que cai pelo menos 2 ou mais vezes em 6 meses é considerado idoso caidor. Tá? Isso é taxado pelo Ministério. Bom, então, de acordo com
levando em consideração que a osteoporose afeta o equilíbrio, né, a postura, a força muscular, né, favorecendo a queda. Os benefícios da fisioterapia são de promover a manutenção óssea, preservar a força muscular, aliviar as dores, manter a flexibilidade, melhorar o equilíbrio e a marcha, melhorar a postura e, assim, melhorar a qualidade de vida também. Bom, um programa de exercícios é realizado de acordo com a avaliação do paciente, certo? De acordo com a perda de massa óssea, através da densitometria, capacidade individual de cada indivíduo em relação à idade, se ele é atleta, sexo, sedentário, se teve algumas fraturas recentemente ou não. E a existência de outras patologias associadas. Tá? As condutas fisioterapêuticas incluem o alongamento, que é para a melhora da flexibilidade muscular, exercícios funcionais e de propriocepção para a melhora do equilíbrio e coordenação, como a gente viu que é muito importante no idoso, porque ele tropeça por qualquer coisa. Exercícios de resistência, que esses são assim, extremamente importantes, que são exercícios resistidos ou exercícios que você se opõe a uma carga. Então, são exercícios de musculação, exercícios de força. Eles ajudam tanto na melhora da força muscular, como na atividade de aumentar a massa óssea. Manter a massa óssea, no caso. Né? Exercícios para fortalecimento do assoalho pélvico, evitando incontinência urinária e fecal. Né? Então, são exercícios perineais, que a gente adapta juntamente com exercícios de fortalecimento, né? Dando o comando para que esse indivíduo contraia a musculatura perineal no momento certo. E reeducação postural, para melhora do controle postural. Bom, aí é uma paciente nossa praticando pilates no nosso estúdio, tá? Essa paciente, ela é muito interessante, ela tem 65 anos, tem história de lúpus há 11 anos, ela não, portanto, ela evita tomar sol, né? Usa o medicamento de lúpus e ela me referiu que teve osteopenia há 2 anos, mas tratou e não tem sintoma nenhum de dores, né? Não teve fraturas recentes, nada. Ela faz o pilates 2 vezes por semana, há 6 meses já na clínica, e tem uma ótima flexibilidade, coordenação e força muscular. Então, aqui, nesse exercício, ela está fazendo o barrel, que a gente chama, né, um exercício de cavalo, que ela está fazendo o alongamento junto com a correção postural e contração de períneos e adutores, isometria. Tá? Aqui ela está alongando isquiotibiais, na postura bem correta. Aqui ela está realizando o equilíbrio, né, na prancha de propriocepção. Nesse exercício aqui, ela precisa botar bem força, que ela está fazendo perfeito. Então, ela pedala, ela empurra o pedal, a resistência para baixo e impulsiona o corpo para cima. Então, esse exercício é um exercício resistido, a postura dela também está ideal. Nesse outro, ela trabalha tanto o alongamento como a força, quando ela puxa as molas com a perna. E aqui é o exercício de abdômen, o infraabdominal, ou seja, ela trabalha os abdômenes inferiores contraindo quando ela traz a bola, certo? Pacientes de osteoporose, principalmente, a gente tem que evitar a flexão muito grande do tronco. Então, evitar os exercícios de abdômen superior, tá? Intensificar os inferiores. E aqui é um exercício de paravertebrais dorsais, né, onde ela está fazendo a isometria antigravitacional, certo? Em cadeia aberta. Também a postura super correta. Eu não poderia deixar de falar da fisioterapia pélvica, já que é minha área também de atuação. A fisioterapia... desculpa, gente. A fisioterapia pélvica, ela trata e previne disfunções do assoalho pélvico, melhorando a qualidade de vida do indivíduo, né? Porque se ele tiver uma incontinência urinária,
ele vai levantar muitas vezes à noite, e aí pode ter uma queda, uma fratura. Então, ela trata incontinência urinária, trata e previne, tanto de esforço como bexiga hiperativa, incontinência anal ou fecal, constipação, dor pélvica, disfunções sexuais e trabalha também com gestantes, no pré-parto, parto e pós-parto. Aqui são os recursos que nós utilizamos na fisioterapia pélvica, com exercícios perineais adequados, eletroestimulação para reforço da musculatura perineal, utilizando-se eletrodos intracavitários ou de superfície, tanto vaginal como anal, para reforçar a musculatura do assoalho. O biofeedback, que é esse equipamento aqui, que é um método audiovisual, onde o paciente vê o músculo dele trabalhando, né, com efeitos sonoros também, e também serve de diagnóstico. É um diagnóstico sem agulhas, tá? Aí faz a eletromiografia sem agulhas. Terapia manual e a terapia comportamental, que é muito importante no idoso. É o dever de casa que a gente chama. Então, são os exercícios domiciliares, né? Orientação no posicionamento dele no vaso, tanto para micção como para defecar. Isso é muito importante para ajudar. Tem muitos idosos constipados. E também orientação no caso de uma bexiga hiperativa, né? Evitar ingestão de substâncias ácidas, ingestão também de líquidos, porque muitas vezes quando eles perdem muita urina, eles acham que é porque eles bebem muita água. Então eles diminuem o líquido e acabam se desidratando. Bom, chegando agora na parte gostosa, que é a da habitação. Essa aula eu dei num congresso brasileiro de geriatria, por isso que eu peguei uma parte para dar aqui para vocês. Bom, sobre habitação segura, gente. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes a gente se preocupa em cuidar do idoso no consultório e esquece de saber dele, de saber da família, como é que ele vive, né? O mobiliário, se está adequado. Fora que tem muitos idosos que já moram sozinhos, então eles fazem atividade doméstica sozinhos, e aí eles precisam se adequar ao mobiliário, né? Então, o mobiliário deve ser prático, confortável, de fácil manutenção. A postura sentada, né, numa poltrona que tenha base estável, com encosto e alturas de assento adequados, além do braço para se apoiar, para sentar e levantar. Portas com maçanetas de alavanca, para ele facilitar a apreensão na hora que ele vai sair do ambiente. Móveis com alturas acessíveis e evitar fios e tapetes pelo chão. Outra coisa também importante é a iluminação do ambiente, porque às vezes a iluminação incorreta faz uma sombra e ele tropeça, principalmente em escadas. Quando vem essa sombra, ele pensa que é um objeto e tropeça. Bom, aqui na área da ergonomia, então, o ambiente, né, de casa, no caso, a altura correta da mesa, cadeira, de acordo com a estatura do indivíduo. Aqui, a profundidade adequada de uma poltrona, né, o encosto, quanto deve ser a distância, né, de uma poltrona para uma mesa, porque ele pode se bater. Outra coisa importante também, gente, é o colchão. Muita gente vem com dor na coluna e eu pesquiso sempre o colchão. Então, sempre saber... É difícil, né? O médico não vai perguntar isso, mas a gente pergunta. Qual é a densidade de colchão que você compra? Se o colchão já está bom? Você deita muito em sofá? Porque tinha uma paciente minha mesmo que veio por causa de cervicalgia, foi fazer RPG comigo, e aí a filha me dizendo, doutora, o sofá tem o desenho dela já. Então, ela deitava tanto no sofá que o sofá não tem espuma adequada para você deitar, e aí vai afundando, e aí piora tudo, né? Bom, nesse caso aqui é um mobiliário de cozinha, né? Um balcão na medida de 85 a 90 centímetros para evitar justamente essa flexão de tronco. O armário superior na altura de 1,5 m, com profundidade no máximo de 30, para que
a pessoa não bata a cabeça e também uma altura que ele consiga manusear sem nenhum artifício de banco, de escada, para pegar um objeto. Aqui a mesma coisa, com alturas suficientes para você pegar alguma coisa sem torcer tanto o corpo. E o armário de quarto, com cabideiros e alturas adequadas, evitando assim um esforço maior. Bom, no caso dos banheiros, principalmente pisos antiderrapantes, barras de apoio, tanto para vasos sanitários como para box do chuveiro, boxes com cadeiras especiais para ele sentar, para tomar banho, vasos sanitários com altura adequada. Bom, aí no caso um modelo de barra de apoio, de cadeira sanitária. Aqui a altura ideal de uma barra de apoio, né, que são 75 centímetros do chão, no caso do vaso, pode ter barra tanto atrás como na lateral. Aqui é um tampo de vaso para que aumente a altura do vaso, porque o idoso ele tem dificuldade em sentar num lugar muito baixo, principalmente os que fazem artroplastia de quadril. A gente deve evitar que ele sente em lugar muito baixo. Uma pia sem a coluna central, no caso de deficientes, uso de cadeira de rodas. E aqui uma casa democrática, tá? Então seria uma casa ideal, tanto da criança ao idoso, que é uma casa térrea ao invés de sobrado, rampas no lugar de escadas, móveis e equipamentos flexíveis, pisos antiderrapantes e com sinalização dos desníveis, janelas maiores e com peitoris mais baixos, portas mais largas e com maçanetas de alavancas, tomadas mais altas e interruptores mais baixos, esteticamente agradável, da criança ao adulto e financeiramente possível. Aí um modelo, né, de uma cozinha com piso antiderrapante, né, o balcão um pouco mais alto e as cores definindo os ambientes. Aqui uma sala de jantar com cadeiras de braço, né, poucos móveis, evitar que o indivíduo tropece em obstáculos. Aqui uma cama, um nível um pouco mais alta, né, para que o idoso tenha facilidade tanto de sentar como levantar e também para facilitar o cuidador, se tiver. E aqui é nosso estúdio de pilates, que favorece o tratamento aí, não só do idoso, mas do adulto de uma forma geral. Com esses equipamentos, você consegue trabalhar tanto a força muscular, né, o equilíbrio e a coordenação, tudo que você precisa numa atividade normal e contínua de um paciente, ou de um idoso, ou de um adulto, ou de um jovem. Obrigada, gente. É isso. Eu queria convidá-los para a gente ir à mesa, porque uma das partes importantes também é as perguntas e discussão, né? Meu nome é Rosana, eu sou ginecologista e eu atendo uma faixa etária de climatério para cima, né? Às vezes até 85, 90 anos. Quando o senhor refere densitometria, tem lá no slide, razoável, o senhor compara um anterior com uma posterior naquela variação de mais ou menos 3 para considerar uma razoável, uma densitometria estável? A densitometria razoável, evidentemente, que situa-se no âmbito da osteopenia, tá certo? Então, em termos comparativos, sempre em termos comparativos. Então, de um ano para o outro, aquela paciente tem se mantido durante ao longo do tratamento estável, ou até obtendo alguma melhora densitométrica, essa paciente está candidata, por exemplo, a um drug holiday. E no caso, se eu considero esse estável até mais 3, menos 3? Não existe uma medida de mais 3, menos 3, né? Essa variação tem que ser, para que haja uma melhora, por exemplo, maior do que a variável do serviço que vem escrito na densitometria.
Então, se houve uma piora ou melhora dentro da DMO, da VMO, aí você pode considerar que houve uma melhora ou uma piora, ou se manteve dentro da margem de erro do aparelho. Que são muito parecidos, o que a gente percebe é quando, e nem todos os serviços colocam, né, a calibragem, a margem de erro. E uma das coisas principais aí que a gente tem que observar é aquilo que eu lhe falei no exame, tá? Primeiro a gente tem que observar se a aquisição da imagem, se a técnica está corretamente feita. O ideal para se tornar mais fidedigno nessa comparação tem que ser realizada no mesmo serviço. Então esses são os 2 pontos principais. E quando ela se torna estável numa paciente que não tem fatores de risco, ela já usa o antiabsortivo 1 ano, por exemplo. Ela mantém exercícios, atividades adequadas. O senhor suspende essa medicação 1 ano para observar como é que vai ficar no ano seguinte? Veja bem, primeiro, se você se propôs a tratar a paciente, não existe tratamento de osteoporose ou osteopenia de 1 ano. Tá? Porque você está fazendo uma projeção que você vai tratar aquela paciente por muitos anos e não por 1. Por exemplo, o alendronato, ele só vai começar a ter um efeito adequado a partir de 1 ano. Se você der um alendronato com 1 ano e você para, você não fez o tratamento, né? Já o risendronato, com 6 meses, você já tem uma queda do CTX, então ele já está atuando. O denosumab com 30 dias. Então isso é muito relativo à droga que você está utilizando. Mas o tratamento por 1 ano, não, isso realmente não tem como se fazer. Você tem que fazer no mínimo por 3 anos, a depender do tipo da droga que você está utilizando. E como é que o senhor compara 2 valores de CTX? O que é que o senhor considera de significado, né, importante entre um CTX e outro? Você tem que ter pelo menos uma queda de mais de 50% do CTX de um ano para o outro. Essa é a referência. Obrigada. Queria parabenizar a mesa, mas eu queria fazer uma pergunta seguinte. Para a gente fazer o controle, se o paciente está em tratamento, fez uma opção, o médico fez a opção em fazer o tratamento com bisfosfonato, e a gente sabe que esse tratamento vai ser mais prolongado, em torno mais ou menos, no máximo 5 anos, não sei, mais ou menos isso. De quanto tempo a gente poderia, o controle da densitometria, habitualmente, o controle dessa densitometria para a gente ver se houve um ganho de massa óssea dessa paciente, quanto tempo o controle? E depois, se ela tivesse estabilizado, ou se tiver estável, ou se tiver tido um ganho, depois disso, o tempo da densitometria. Tá, olha, a densitometria, quando você inicia o tratamento, a primeira densitometria de controle deve ser feita com 1 ano. Tá? Porque aí você vai observar a atuação da droga. Então, primeiro, quando você inicia o tratamento ou quando você muda a droga, você tem que fazer em 1 ano. Você pode fazer a densitometria em 6 meses se você está tendo um paciente que ele tem uso prolongado ou crônico de corticoide. Aí você faz até com 6 meses esse controle. Após isso, você faz de 2 em 2 anos. Tá? Eu, normalmente, o que acontece? Eu prefiro fazer anualmente. Não é que eu vá achar uma diferença muito grande na densitometria de 1 ano. Mas esse paciente vindo em 1 ano, eu estou tendo o controle de adesão dele, eu estou dando para ele um feedback da minha preocupação, dos meus cuidados com ele. Então eu consigo fidelizar esse paciente ao tratamento. Tá? Então eu normalmente faço de ano em ano. O que é preconizado pela OMS, pelo Ministério da Saúde é 1 ano após o início do tratamento e a partir daí de 2 em 2 anos. Tá. Outra coisa também é o seguinte, quando o paciente ele faz a adesão do tratamento, ele está sob controle, até quanto tempo você pode usar os bisfosfonatos? Porque tem a história dos 5 anos, porque inclusive por fratura de espontânea de vertebrais e tal. Até quanto tempo, o máximo de tempo que você pode usar, manter essa paciente que tem risco? Já teve uma vértebra, já teve fratura de vértebra, já teve algum outro tipo de fratura. O máximo de tempo do uso
da Veja, medicação. é assim, se ela tem já uma fratura por fragilidade, esse paciente, eu vou utilizar, pelo menos todos os estudos foram realizados com bisfosfonatos, com denosumab, com todas essas drogas, exceto a teriparatida, que é por 2 anos, você tem pelo menos 10 anos de acompanhamento, né? Os trabalhos pivotais e de extensão. Então, você tem até 10 anos. Então, até 10 anos você vai fazer. Não tem nenhum problema. Se ela tiver necessidade de continuidade de tratamento, for uma paciente com osteoporose grave ou for uma paciente que já teve uma fratura, tá? Então, o risco maior de uma fratura é muito melhor você utilizar continuamente esse tratamento. Porque, conforme eu lhe mostrei, a fratura típica de fêmur, o bisfosfonato, ele não é o causador, ele aumenta, tá? Então, ela ocorre de 50 para 100 mil indivíduos. Se você tem um uso prolongado de bisfosfonato, você vai fazer de 100 casos para 100 mil indivíduos. Então, você dobra isso com o uso prolongado. No entanto, para cada 100 mil pacientes que você trata, você consegue evitar 90 fraturas. Então, ou seja, é muito melhor, o benefício é muito maior quando você usa a medicação do que quando você interrompe. E o prazo para interromper depende da medicação, conforme você viu ali, por exemplo, ácido zoledrônico eu só faço 3 anos. E é bem interessante isso, eu falo com meus pacientes, olha, o ácido zoledrônico você faz uma vez por ano, você faz 3 anos e descansa 3. Por quê? Porque ele tem resíduo no osso, a afinidade dele pela hidroxiapatita, ele fica 3 anos ainda atuando no osso. Então eu brinco, você paga 3 e leva 6. Tá? Hoje é uma medicação que está com um custo muito bom, porque você paga 1.200 por ano e você, na verdade, está pagando 600 por ano e está tendo 100% de adesão. Depois de descansar 3 anos, pode retomar a medicação? Havendo necessidade, sim, pode retomar. Eu normalmente só faço a retomada, eu vou acompanhando densitometricamente. Se eu observo que há alguma queda densitométrica, ou o paciente tem alguma outra queixa de dores de coluna, ou observo qualquer coisa de anormal, eu reintroduzo, senão eu vou acompanhando ele. Não existe um prazo fixo para você retomar, mas pode. Boa noite. Primeiro, parabenizar a mesa, agradecer pela presença aqui na Sojiba. E a ouvinte pelo YouTube, Cristina FT 2005, ela fez uma pergunta aqui para a mesa. Então, ela perguntou: na osteopenia leve, sem fator de risco, em paciente idosa, tem benefício o uso do cálcio e vitamina D? Não vi o nome, mas... Cristina, é assim. Guanambi. A Organização Mundial da Saúde, né, como todas as entidades, a Fundação Internacional de Osteoporose, a Abraço aqui no Brasil, a ABOM, da qual eu sou presidente estou presidente atualmente, então nós adotamos que, após a menopausa, o paciente tem que fazer uma suplementação de cálcio e de vitamina D. Tá? Então, cálcio, de preferência sempre, através da suplementação alimentar. Né? E a vitamina D, se você tem tempo e disponibilidade, pelo menos 15 minutos diários de sol, entre as 10 e as 16 horas. E você não precisa estar o corpo todo exposto, basta você... Hoje você pode fazer o braço direito, amanhã o braço esquerdo, a coxa direita, a coxa esquerda, então 15 minutos. Você mantém o nível de vitamina D4 e não aumenta a incidência de câncer, exceto se você já tem um passado disso. Aí não deve fazer. Então a suplementação vitamina D deve ser de 1.000 unidades diárias, tá? E a suplementação de cálcio em torno de, para mulheres, de 1.200, de 600 a 1.200 diária, e o homem até 1.500, de 1.200 a 1.500. Só tinha essa pergunta aqui. Lá vem o cardiologista com o cálcio e a vitamina D. Estou preparado. Todos. Cumprimento a mesa por essas apresentações, né, muito claras, ricas. E
realmente muito úteis para o nosso conhecimento. Doutor Jordan, eu gostaria de saber de você. Primeiro, eu tinha assim uma formação de que o tratamento da osteoporose não é algo muito fácil de conseguir. Muito mais fácil é prevenir a osteoporose. Os livros de medicina interna colocam isso assim, há um pessimismo em termos dessa reversão. Mas essa é uma ideia mais antiga. A gente sabe que com os recursos novos, terapêuticos e uma vasta disponibilidade de opções, isso hoje é diferente. Mas eu queria saber assim, qual a diferença de consequência entre uma fratura osteoporótica e essa fratura atípica de fêmur? Ela tem a mesma gravidade, a fratura atípica? Uma vez que eu estive vendo que aqui no Brasil, nos hospitais públicos do Rio, um levantamento dos doentes que tiveram fratura de fêmur, 3 meses após, 25% haviam falecido, em consequência do internamento, etc. E 5% morrem durante o tratamento diretamente da fratura. Então é uma doença tão grave que chega a ser pior do que qualquer cirurgia, qualquer centro de tratamento de cirurgia cardíaca. Então o centro de tratamento de fratura de fêmur tem uma mortalidade muito maior do que o de cirurgias cardíacas, de uma maneira geral, onde a percentagem de óbito é menor que 5% de todos os centros aceitáveis, né? Então eu queria saber se há diferença nessas fraturas. O tratamento por si só pode também ter como consequência fratura atípica, mas ela tem a mesma gravidade que a fratura osteoporótica? Não há nenhum caso descrito na literatura de óbito por fratura atípica. Nenhum caso de óbito por fratura atípica, tá? E a fratura atípica é muito mais simples de você tratar, porque, bom, para mim que sou ortopedista, é só passar uma haste intramedular por dentro do osso, e você, numa cirurgia de 20 minutos, minimamente invasiva, você resolve o problema desse paciente. Ao passo que a fratura do osteoporótico é fratura do colo de fêmur. E é uma fratura muito mais complicada, é uma fratura que leva ao paciente se acamar, e está dentro da estatística, porque é 20% mundialmente. E como eu falei no início, já no Canadá, agora em 2014, foi publicado casos de 28% de óbito por fratura de quadril, mesmo bem tratadas, operadas e tratadas adequadamente. Ou seja, hoje é um óbito muito maior do que o câncer de mama, é um óbito muito maior do que infarto do miocárdio ou doenças cardiovasculares. Sim. Já é um problema de saúde pública. Mais alguma pergunta? Eu vou encerrar então. Vou fazer uma pergunta então a Maristela. Seguinte, quando a gente indica a fisioterapia, existe aquela coisa preventiva ou só depois que a paciente tem uma fratura, uma lesão maior? É isso. A gente faz a avaliação do paciente, ele vem de acordo com a queixa dele, né? Então, se ele tiver com dor, a gente vai tratar a dor primeiro. Vai fazer um reforço moderado ou leve, de acordo com o que o indivíduo aguenta. Como eu disse na explanação, o exercício resistido é muito importante. Então, a gente tem que ir aos poucos com esse exercício. Começando com cargas leves, né? O peso, a gente, de acordo com a tolerância do paciente, modifica de 10 em 10 sessões. E aí a gente começa a trabalhar o equilíbrio também. Mas essa série pode aumentar de 1 a 3 séries de exercícios, aumentando a carga, aumentando o número de repetições. Agora, isso tudo mantém ele na ativa, melhora na atividade doméstica, a qualidade de vida dele. Só que ele tem que saber que ele tem que continuar para o resto da vida com os exercícios. Então, ele vai procurar depois que ele sair, porque ele não vai fazer fisioterapia a vida toda. Então, depois ele vai ter que procurar uma atividade que ele goste e que ele exerça, né, o tempo todo. Então, tem que levar para a vida a atividade física, porque se ele deixar de fazer, ele vai perder o que ele ganhou na fisioterapia. Tá? Então, esse trabalho de orientação é muito importante para a prevenção, depois no tratamento e depois nas orientações
no pós-tratamento. Alguma pergunta a mais? Sabe, a mídia reforça bastante isso sobre a importância da musculação, na prevenção, no fortalecimento muscular para o osso. O Pilates é maravilhoso, é muito bom, sou adepta ao Pilates, mas a questão da musculação e também, além disso, o exercício de impacto, que é a caminhada, que é o que estimula realmente os osteoblastos. Exatamente. Para ajudar na aquisição do osso. Então, agora eu vou fazer uma pergunta adjacente. A corrida também para o paciente seria uma boa indicação? Para o paciente que eu falo não é o paciente que já está operado, que a gente sabe, mas é para a aplasia, da osteoporose. A corrida seria interessante? Olha, todo exercício, como eu disse, resistido, que entra a musculação, é super benéfico, né? Quanto mais resistência você bota, mais você vai ativar os osteoblastos, né? E a corrida é uma atividade de impacto, então ajuda muito mais do que a caminhada. Só que isso tudo leva em consideração aquilo que eu falei, né? A idade, né? Se ele é sedentário ou não, nas orientações que a gente pode dar. Se ele sempre foi um corredor, não tem problema ele correr, se ele não tiver dores, né? O risco de fratura também ele pode ser acompanhado com a densitometria, né? Mas que é muito mais ideal a corrida do que a caminhada, sim. A caminhada ela vai melhorar, ter uma vida mais saudável, né? Nas atividades da vida diária vai ser ótimo para ele. Mas isso que eu friso, tanto a hidroginástica como a natação, são atividades que vão melhorar a vida, né? Vai dar uma vida mais saudável para o indivíduo, mas não tem o estresse, né? Desse osso. Então, não vai ter tanto benefício para a osteoporose ou para a osteopenia como o exercício resistido de força, né? O Pilates, você tem como fazer esse exercício resistido também, é só você botar carga, tá? Como a musculação, basta você adequar a quadra que a pessoa aguente, tá? Como eu disse, essa paciente, ela tá ótima. Mas as outras atividades são benéficas para melhorar como um todo. As atividades resistidas são mais adequadas nesse sentido. Boa noite, eu sou Carla, ginecologista. Doutor Jordan, queria te perguntar uma coisa. Eu sou, além de ginecologista, emergencista. E eu atendo muito paciente com dorsalgia. E aí, a gente excluindo as causas cardíacas, a gente, de frequência, né, pede raio de tórax, em PA e perfil. Se vier uma fratura dessa, um exemplo, um paciente que ele não tem história de trauma, nem história prévia de fraturas, se ele vier com esse raio-x evidenciando essa fratura subclínica de coluna, por exemplo, dorsal, torácica, enfim, lombar, a gente faz o segmento com ele como? Encaminha para o ortopedista ou orienta a repouso, medicação? O que a gente faz com esse paciente? Que a queixa é dorsalgia e não tem nenhum outro dado, enfim, fora esse da fratura. Primeiro, assim, nós temos que ver que tipo de paciente é esse, tá? Então, nós estamos falando de uma fratura espontânea de uma coluna. Jovem, ou uma mulher na pré-menopausa, jovem, a gente tem que pensar numa causa secundária. Então, aí você vai investigar mieloma, você vai investigar tumoração, você vai investigar outras causas, né? Que levem a uma fratura por fragilidade. Se a paciente já é pós-menopausal, então você tem que pensar justamente numa fratura por fragilidade da osteoporose pós-menopausa.
Esse paciente, muitas vezes, essas fraturas de fragilidade, elas não são explosivas nem impactantes. Elas são de caráter de acunhamento, né? Ela ou afunda o cérebro, ou então mais a borda de flexão da coluna, a borda anterior da vértebra. Dificilmente, são raríssimos os casos em que você tem um reflexo neurológico com essas fraturas por fragilidade vertebral. Então você pode medicá-lo fazer uma analgesia, tudo direitinho para ele, e encaminhar para o ortopedista para que aí faça o tratamento. Esse vai ser um paciente que provavelmente vai cair num colete que nós chamamos de GILT, um colete que impede a sua flexão, fazer a investigação dessa fratura e, inclusive, se for osteoporótica, entrar no tratamento da osteoporose. Na emergência, sendo este o caso, aí você pode agir dessa maneira, medicar e encaminhar, pedir que ele vá o mais rápido possível ao ortopedista. Eu gostaria de parabenizar e agradecer a presença de vocês na mesa e agradecer a presença de vocês também. E é isso, encerrar.